Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías, capítulo 4. Semana passada nós fomos até o versículo de número 1 e a partir de hoje nós vamos iniciar do versículo 2 até o capítulo 5, versículo 7. E vamos intitular o sermão de hoje de O Tempo do Messias. Amém? Amém. Recapitulando essa série do profeta Isaías, nós iniciamos no capítulo 1 com a mensagem que o profeta Isaías inicia o seu livro dizendo que o povo de Deus não entendia o seu Deus. Nós iniciamos e aprendemos que o Senhor estava condenando o seu povo porque o culto dele não estava sendo sincero. Os sacerdotes estavam cultuando a Deus, mas estavam agindo de maneira hipócrita. Estavam agindo preocupados com a aparência, com o objetivo de agradar a homens e não com o objetivo de agradar a Deus. Mas ainda assim o Senhor convida essas pessoas a se arrependerem, a usufruírem da sua graça. Vimos isso no final do capítulo 1. No início do capítulo 2, o Senhor fala a respeito da glória futura de Israel. E ainda nesse capítulo 2 ele fala que irá abater os orgulhosos. E na semana passada nós falamos sobre o julgamento que Deus dará ao seu povo, como o Senhor irá julgar todos aqueles que não se converterem dos seus maus caminhos, que não se prostrarem em arrependimento diante da sua mensagem. E hoje nós vamos aprender acerca do tempo do Messias. Essa passagem do capítulo 4 vai falar especificamente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele representa para nós a sua missão e o que nós devemos nos atentar em relação à nossa própria vida. Por isso prestem atenção, acompanhem comigo aquele que puder a leitura a partir do versículo 2. Naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, e todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por nos reunir mais uma vez na Tua casa, Senhor, com o objetivo de aprendermos de Ti, que é manso e humilde de coração. Nos ajuda nessa noite a encontrarmos descanso para as nossas almas, Senhor. Eu tenho certeza que, assim como eu, os meus irmãos que estão aqui, estão cansados e sobrecarregados, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor Jesus. Nos ajuda, meu Deus. Dai-nos ânimo. Renova a nossa força, a nossa fé, a nossa esperança. Que a Tua palavra seja água que sacia a nossa sede. Que a Tua palavra seja o alimento que fortaleça o nosso corpo espiritual. Dai-nos ouvidos, Senhor, para ouvir, olhos para enxergar, uma mente e um coração dispostos a entender e aprender aquilo que o Senhor tem para nós. Ó Senhor, que essa noite seja uma noite frutífera na nossa vida, Senhor. Que possamos verdadeiramente ser como o solo fértil e dar frutos na estação certa. Em nome de Jesus, amém
Graças a Deus. Amém, gente? Amém. Graças a Deus. Aleluia. Nós falamos na semana passada e terminamos semana passada lendo o versículo 1 do capítulo 4. E a redação é o seguinte: 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmas, do nosso próprio pão, nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Sabe, meus irmãos, é importante que a gente entenda aqui o que o Senhor está querendo dizer. As mulheres, elas eram para serem sustentadas pelos seus respectivos maridos. Mas em virtude dos homens de Israel estarem morrendo, de estar havendo uma escassez de homens, uma vez que eles foram mortos na guerra, agora as mulheres estavam em busca, uma única mulher, um único homem estava sendo disputado por 7 mulheres. Mas o que isso representa? Meus irmãos, isso representa a necessidade que o povo tem de religião. Perceba por que as falsas igrejas estão tão cheias. Por que as falsas religiões têm crescido tão fortemente no mundo? Porque as pessoas, quanto mais percebem a volta de Jesus, elas percebem o vazio que existe dentro delas, e então elas tentam suprir de qualquer jeito. É como no deserto. Quando as pessoas chegam num estado tal de desidratação, elas começam a ter o que é chamado de miragem. Então aquelas pessoas olham para a areia do deserto e elas veem como se fosse uma fonte de água. É a mesma sensação que uma pessoa quando naufraga no mar e passa muitos dias sem beber água, ela olha para aquela água do mar, então ela começa a beber aquela água, mas a gente sabe que a água do mar não pode nos hidratar, muito pelo contrário, ela vai nos desidratar mais rapidamente ainda. E é isso que a gente tem visto. O tempo do Senhor é um tempo marcado pela necessidade que o povo vai ter de ser religioso. Mas a gente tem aprendido, e esse é o primeiro mandamento: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Cada vez mais, meus irmãos, e a gente estudou isso lá na Igreja Formosa Betel, temos aprendido isso no livro do Apocalipse, como o falso profeta vai crescer e vai conseguir enganar o mundo inteiro, fazendo com que o mundo inteiro esteja debaixo de uma religião única, adorando o anticristo. Talvez você ache que isso está distante de nós, mas se você for observar os noticiários, os principais líderes das maiores religiões, eles têm se encontrado com o objetivo de fazer uma religião ecumênica. Em virtude das guerras que têm acontecido, as pessoas têm chegado à conclusão que as guerras têm acontecido por causa da religião. Então, com o objetivo de trazer paz, as pessoas têm sentado e elas têm buscado encontrar pontos que eles possam interligar e que eles possam produzir uma única religião. Isso, meus irmãos, vai marcar a volta do nosso Salvador. É por isso, meus irmãos, que a gente olha, as mulheres aqui são representadas pelo povo. Não é à toa que a igreja é chamada de a noiva. As pessoas têm uma necessidade de serem religiosos, mas não significa que porque uma pessoa adora um Deus, esse Deus é de verdade. Nós temos conhecido muitas pessoas que são devotas das mais diversas entidades, e essas pessoas estão totalmente perdidas, embora muitas vezes moralmente essas pessoas sejam extremamente corretas. Você vai encontrar pessoas dessas religiões falsas que são pessoas muitas vezes irrepreensíveis moralmente falando. As pessoas se vestem de maneira certa, se portam de maneira certa, pagam os seus compromissos de maneira correta, são pessoas muitas vezes bem resolvidas emocionalmente, mas essas pessoas estão totalmente perdidas. Por isso que nós precisamos nos atentar. O fato de estarmos aqui seguindo ao verdadeiro Deus, isso já é motivo
de alegria. Diante de todo o engano que está ao nosso redor, nós estamos na verdade. Sabe, o caminho ainda é longo, mas pelo menos nós estamos correndo o caminho correto. Por isso, meus irmãos, é assim que se inicia agora o versículo 2, e diz o seguinte: naquele dia. Que dia? Naquele dia. Ninguém sabe que dia é esse. Sabe, quando é que nasceria o Messias? Ninguém sabe. Isso é tão forte. Perceba, o espírito do erro é algo tão grotesco que a gente vê ele muitas vezes dentro da igreja. Não sei se vocês se recordam, mas toda a época de Natal, determinado grupo de pessoas gosta de fazer o presépio. Vocês sabem o que é um presépio? O presépio é quando aquelas pessoas fazem uma imagem do que seria a noite de Natal. E todo presépio tem o menino Jesus em uma manjedoura, tem Maria e José, tem alguns animais, principalmente um jumentinho, mas normalmente eles colocam os três, por assim dizer, três reis magos, que não eram reis e também não eram magos, mas esses três sábios, eles colocam esses homens normalmente na noite do nascimento de Jesus, e isso é totalmente antibíblico. Esses homens não estavam lá. Quando esses homens encontraram Jesus, Jesus já estava em casa. Jesus não tinha acabado de nascer. No nascimento de Jesus, quem foi lá render graças foram os pastores que estavam no campo, que foram avisados por um anjo de que o Messias tinha acabado de nascer. Por que eu estou dizendo isso? Porque ninguém sabia o tempo que Jesus ia nascer. Ninguém sabia. Ninguém sabia que aquela criança de fato era o Salvador. Talvez você diga: não, sabia sim, porque o nome dele é Jesus, e Jesus em hebraico é Yeshua, que significa Deus salva. Você sabe como é o nome de Isaías? Significa literalmente o Senhor salva também. Você sabe como é o nome de Josué? O Senhor salva. Ah não, mas disse lá, está escrito. Meu irmão, ninguém sabia. A própria Maria, quando se deparou com o seu filho sendo pregando e correndo o risco de ser perseguido, ela quis prender o seu filho porque achou que ele estava fora de si, como está escrito no Evangelho de Marcos. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque nós estamos vivendo épocas onde todo mundo está dizendo que sabe a data que Jesus vai voltar. Recentemente, uma igreja que eu não vou dizer o nome, amém? A sede dela é nos Estados Unidos, mas ela tem sucursais, assim por dizer, no mundo inteiro. E ela está dizendo que Jesus vai voltar agora em novembro. O pessoal se preparar que o fim do mundo vai ser agora por volta de novembro. Meus irmãos, ninguém sabe. Nós sabemos que está próximo a volta do nosso Senhor. Como? Pelos sinais que o próprio Jesus disse que nós deveríamos observar. No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, ele diz quais eram os sinais que nós deveríamos observar, pois aqueles sinais diziam que a sua volta estava próxima. Mas em relação ao dia e a hora que ele voltará, ninguém sabe. Por isso, meus irmãos, aqui está escrito naquele dia. Que dia? Num dia que ninguém sabe, só quem sabe é Deus. Por isso que nós precisamos de uma vez por todas entender que aquilo que não foi revelado nas Escrituras não deve ser buscado por nós. Nós devemos buscar compreender o que foi revelado e obedecer o que foi revelado. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque a gente vive o tempo das novas revelações. Cada esquina tem alguém que está tendo uma revelação diferente agora. E cada vez que alguém tem uma revelação diferente, um monte de bobo vai atrás dessas pessoas e acha o máximo. Meus irmãos, Paulo escreve e diz: é segurança para vocês eu falar sempre as mesmas coisas. A pregação dessa data de hoje, dia 23 de setembro de 2015, precisa ser tão bíblica quanto a pregação que foi feita no século I, no século II, no século III, porque o Deus é o mesmo e a mensagem tem que ser a mesma. Quem muda muitas vezes são os mensageiros.
Deus não está usando mais o apóstolo Paulo, o apóstolo João. Deus está usando agora o pastor Ricardo. Ele está usando agora o pastor Arthur. Pela misericórdia, Ele está usando a mim também. Muda-se os mensageiros, mas a mensagem continua a mesma. Nós não temos autorização de mudá-la. E Ele diz: naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. O que ele está falando aqui? Ele está falando do surgimento da igreja, do estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. Eu não sei se você sabe, mas todos os que formavam a primeira igreja, por assim dizer, eles eram judeus. Todos os apóstolos do Senhor eram judeus. Aquelas pessoas que estavam lá no dia de Pentecostes e foram cheias do Espírito Santo, elas eram judeus que foram salvos pela graça de Deus. É isso que a gente precisa entender. E com aquele grupo de pessoas se iniciou a história da igreja a qual nós fazemos parte até o dia de hoje. É a mesma igreja. Em virtude de muitos movimentos que houveram, mas é a mesma igreja. É por isso que quando as pessoas me perguntam que tipo de igreja nós somos, uma vez que o nosso nome, aliás, não tem nem aqui mais, né? Tirou. Tem escrito Comunidade Cristã Vida Eterna, e as pessoas ficam com a pulga atrás na orelha. Vem cá, é o que mesmo? É batista? É pentecostal? É o que? Normalmente a gente responde, é bíblica. A gente procura seguir a Bíblia. Somos uma comunidade de cristãos que procuram ter uma vida de acordo com o que está escrito nas Escrituras. É isso que a gente precisa entender. Esse é o fruto. Ele diz, olha, será de beleza e glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Perceba que ele está dizendo os que forem salvos. Porque nem todos darão ouvidos ao Senhor. O Evangelho de João começa da seguinte forma, e diz, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. No entanto, aos que receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Não nasceram eles da vontade da carne, nem da vontade do homem, nem da vontade do sangue, mas nasceram da vontade de Deus. São essas pessoas que formaram a igreja e que formam a igreja até hoje. São essas pessoas que saíram do reino do mundo, do reino das trevas, e fazem parte do reino de Deus. Ainda que estejam na terra, mas aqui na terra são peregrinos e forasteiros. Porque na verdade a nossa habitação é no céu. É o lugar a qual nós fazemos parte e que iremos passar a nossa eternidade lá. É isso que ele está dizendo aqui. Ele está falando do estabelecimento do reino. E quem é o renovo? O renovo é Cristo. Sabe, a palavra renovo fala de uma árvore que foi cortada, mas dessa árvore surge algo, e aquela árvore que foi cortada, ela começa a crescer novamente. É isso que é um renovo. É esse renovo. Por isso que lá em Isaías 53 a gente vai ver que ele foi subindo como um renovo em uma terra seca. O nosso Senhor apareceu assim. Talvez você não tenha percebido, mas na sua Bíblia, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, existe uma página em branco. Toda a Bíblia normalmente tem essa página em branco e ninguém sabe o que significa. Significa o período intertestamentário entre o profeta Malaquias, que foi o último profeta do Antigo Testamento, e o profeta João Batista, que precedeu o Senhor. Entre esses dois profetas houve um intervalo de 400 anos que o Senhor Deus se calou. Nós encontramos esse mesmo intervalo de 400 anos no período em que os hebreus ficaram no Egito. Antes do Senhor separar Moisés para libertar aquele povo, eles ficaram 400 anos no Egito. Perceba, meus irmãos, que isso é o renovo do Senhor, o surgimento do Messias, o surgimento do Cristo.
E nós temos vivido tempos parecidos com esse, onde cada vez mais as pessoas têm se esquecido de Deus, as pessoas têm abandonado a Ele. Mas, meus irmãos, ainda assim, os verdadeiros adoradores continuam nascendo e crescendo. O reino de Deus, embora haja uma resistência muito grande, mas o reino de Deus continua crescendo, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a casa de Deus. Todos os eleitos do Senhor serão alcançados. Não importa o que esse mundo faça, não importa o que Satanás faça, não importa o que as pessoas façam. O fato de existirem países onde o cristianismo é proibido não tem impedido pessoas de nascerem de novo nesses países. Existe um ministério chamado Portas Abertas, onde você aprende isso, como Deus continua separando homens com H maiúsculo, porque tem muita gente que se acha homem porque bateu em outro. Não, meu filho, o homem de verdade é aquele que está disposto a dar a sua vida por outro. E os homens com H maiúsculo, eles estão indo, muitas vezes abandonando as suas famílias, para esses países aonde o evangelho é proibido e perseguido. E muitos deles estão morrendo. Mas isso não tem impedido eles de fazerem o que Deus quer que eles façam. É importante que a gente entenda que mesmo diante dessa atmosfera totalmente cheia de apostasia que a gente vive. Que apostasia? Meus irmãos, se você liga a televisão, você vai ver um monte de canal onde existem pastores pregando supostamente o evangelho, mas aquele evangelho que eles estão pregando não é bíblico. Você vai ver um monte de pessoa dizendo que é cristão e na verdade nem sabe quem é Cristo. Você vai ver um monte de pessoa dizendo que é evangélico e não sabe nem o que é evangelho. Você vai ver um monte de gente com crucifixo e não sabe nem o que significa a mensagem da cruz. Esse é um período de grande apostasia, aonde, como nós começamos o livro do profeta Isaías, o meu povo não me conhece. Segundo um censo que foi feito aí, existem algo em torno de 40 milhões de evangélicos no Brasil. Meu filho, se existir 1000 de verdade, é muito já. O fato de você se declarar evangélico não significa que você seja. Por isso que ele diz: olhe, os que forem salvos. Os que forem salvos, os que verdadeiramente nasceram de novo, eles não estão debaixo de um falso evangelho e seguindo um falso profeta, mas eles estão debaixo do verdadeiro evangelho e seguindo o verdadeiro pastor, que é Cristo Jesus. São essas pessoas que foram salvos. Mas, meus irmãos, grande parte dos evangélicos hoje em dia não são salvos, porque não nasceram de novo, não ouviram a mensagem do evangelho. Por isso, meus irmãos, o nosso trabalho é árduo. A responsabilidade que o Senhor tem nos dado é grande, mas também é gloriosa. Pois a Bíblia diz: quão formosos são os pés dos que levam as boas novas. Se você é uma pessoa que está entendendo o verdadeiro evangelho e que está se propondo a levar esse verdadeiro evangelho além dessas paredes aqui, os seus pés são formosos. E o que você deseja é algo maravilhoso. Por isso, meus irmãos, que nós não venhamos a nos esconder, mas que nós venhamos a nos mostrar como essa luz, porque é para isso que fomos chamados. Nós somos a luz do mundo, e quem disse isso foi o nosso Senhor. No versículo 3 ele diz: e será que os restantes de Sião, os que ficarem em Jerusalém, serão chamados santos, e todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Quando o Senhor lavar as imundícias das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador.
Sabe, meus irmãos, não é à toa que Jesus Cristo, quando ascendeu aos céus, 40 dias depois de ressurreto, ele ascendeu aos céus, ele se despediu dos seus discípulos, e ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e então vocês serão as minhas testemunhas. Perceba, meus irmãos, como está escrito exatamente isso. Será que os restantes de Sião, os que ficarem em Jerusalém, serão chamados santos? Mas por que eles serão chamados santos? Porque eles são pessoas corretas? Não, porque eles foram purificados, porque eles foram santificados. Ninguém é santo na sua própria vontade. Ninguém é santo porque ora demais, porque jejua demais, ou porque supostamente faz obras de caridade demais. A nossa santificação, ela é uma atitude que começa com Deus. É Deus que nos santifica para Ele mesmo. É Deus que nos separa para Ele mesmo. Como? Através da justificação. O Senhor justifica aqueles que Ele quer. É assim que Ele coloca em Romanos capítulo 9: eu terei misericórdia de quem eu quiser, eu terei compaixão de quem eu quiser. Sabe, nós vemos, por exemplo, a história de dois reis, o rei Saul e o rei Davi. Talvez você diga: não, mas o rei Saul era um camarada que fez um monte de coisa errada. E o rei Davi? O rei Saul, ele fez o que de errado? Ele quis, sacrificar os animais lá. Sim, e Davi, que adulterou e matou? Por que Deus teve misericórdia de Saul e não teve misericórdia de Davi e não teve misericórdia de Saul? Ah não, porque Davi tinha um coração bom. É mesmo? Você acredita mesmo nisso? Não, meus irmãos, Deus escolheu ter misericórdia de Davi e escolheu não ter misericórdia de Saul. A gente vê a mesma coisa na vida de dois apóstolos, Judas e Pedro. Todos os dois traíram Jesus na noite em que ele foi preso. Judas traiu Jesus quando o vendeu, e Pedro traiu Jesus quando negou 3 vezes. Pedro chegou a jurar que nunca tinha visto Jesus. Mas o Senhor teve misericórdia de Pedro, e o Senhor não teve misericórdia de Judas. Sabe, meus irmãos, é importante que a gente entenda que Deus é Deus. Nós não somos deuses. Nós podemos, no máximo, ser adotados para ser filhos de Deus. Meus irmãos, quando você entra em um lugar e você vai adotar uma criança, aquela criança, ela tem opinião: me adote, me adote. Não. Quem escolhe quem vai adotar é a pessoa que está adotando. E a Bíblia nos diz que nós somos filhos por adoção, através de Jesus Cristo. É assim que a Bíblia nos coloca. Por isso que é importante que a gente entenda a nossa total dependência de Cristo, e como nós precisamos ser cada vez mais gratos a Ele. Enquanto nós não entendermos o Evangelho, nós nunca teremos um coração grato, porque na maioria das vezes a gente acha que a gente fez por merecer. Não foram poucas as vezes que eu ouvi pessoas falarem as coisas tipo assim, sabe: Deus tem mudado a minha vida porque eu tenho dado lugar a Ele. Agora tem gente que Deus não faz nada porque aquela pessoa não dá lugar. Perceba, meus irmãos, que numa linguagem assim, talvez uma pessoa que não está prestando atenção, ou uma pessoa que não conhece a Bíblia, não perceba a digital de Satanás. Mas alguém que conhece a Bíblia vê logo a digital de Satanás. Como assim? Então quer dizer que se é você que dá lugar para Deus fazer alguma coisa, significa que a glória não é de Deus, é sua. A glória só é de Deus quando é Deus que faz as coisas. Quando o homem faz as coisas, a glória não é mais de Deus. Na Bíblia, a glória é sempre de Deus. Por quê? Porque é Ele que faz as coisas. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. É assim que nós aprendemos. Versículo 4: quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião. Quando é que essas pessoas serão chamadas santos? Quando o Senhor os lavar. Agora eu quero que vocês abram no livro de Ezequiel, capítulo 36.
Amém? Amém. Eu percebo a alegria de vocês. É algo contagiante. Muito contagiante a alegria de vocês. Versículo 22 do capítulo 36. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vocês e ficarei purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. É isso que o Senhor faz. É isso que o Senhor fez. Ele nos purificou do nosso pecado. Como? Através do sacrifício do seu Filho. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando João Batista viu Jesus chegando às margens do Jordão, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É importante que a gente entenda que todos aqueles que foram salvos, eles foram salvos por Deus em Cristo. Eles não se salvaram a si mesmos, mas eles foram purificados por uma ação de Deus e não por nenhuma ação nossa. Quando o Senhor o lavar, é nesse dia que vocês vão ser chamados santos. Ele vai lavar a sua imundícia. Ele vai tirar a culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. A justiça vem justamente do sacrifício de Cristo, e a purificação vem da aspersão de Cristo sobre as nossas vidas. Simbolicamente, nós encontramos com ela no batismo. A Bíblia vai nos ensinar no livro de Romanos que aquele que de todo o coração crê, que e com a sua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, esse será salvo. Sabe? Muitas pessoas usam esse versículo para dizerem que você tem que aceitar Jesus, mas não é isso que está dizendo lá em Romanos. O que está dizendo em Romanos é: se o Senhor trocou o seu coração, se Ele aspergiu água pura em você, uma vez que o seu coração foi purificado, agora os seus lábios vão confessar que Jesus é o Senhor. Por isso que Jesus vai dizer que o que torna um homem puro não é o que entra pela boca dele, mas é o que sai da boca dele, porque procede do coração. Quem tem um coração sujo fala aquilo que é imundo, mas quem tem um coração que foi limpo e purificado vai falar aquilo que foi limpo e purificado. Por isso, meus irmãos, nós somos santos sim, mas não na nossa própria justiça. Nós somos santos pela justiça que vem de Deus, que nos purifica dos nossos pecados e nos permite ter ousadia de nos aproximar do Senhor. O cristão, ele não tem vergonha de estar perto de Deus, porque ele sabe que os seus pecados foram perdoados. Você percebe que essa vergonha, ela surge justamente lá no Éden. Adão e Eva, eles estavam acostumados a conversar com Deus na viração do dia. Mas no dia que eles pecaram, eles se esconderam de Deus. E quando Deus se aproximou para conversar com eles, eles se esconderam, e Deus perguntou: por que vocês estão se escondendo? E a resposta foi: porque eles estavam com vergonha. Eles estavam com vergonha de Deus ver a culpa deles. Mas o cristão, ele não tem mais vergonha diante de Deus, porque ele sabe que os seus pecados foram perdoados. Spurgeon, quando perguntavam para ele se ele tinha certeza da salvação dele, ele respondia de uma forma muito bíblica. E ele dizia: eu tenho certeza, porque o meu Senhor pagou um preço muito caro pela minha vida. Sabe? Deus enviou o seu Filho ao mundo
Deus entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que a gente não se esqueça disso. Existem dois tipos de religiões, por assim dizer. Quando você pega o que a gente começou a respeito dessa necessidade do homem de ser um ser religioso, você pode resumir de um lado: todas as religiões do mundo, elas são iguais. Mas o cristianismo bíblico é diferente de todas elas. Todas as religiões do mundo, elas são religiões de obras. Se você for no islamismo e você perguntar para uma pessoa que segue o islamismo: por que você acha que você é salvo? Ah, porque eu sirvo ao Deus Alá. Porque eu oro 5 vezes por dia virado para Meca. Porque eu faço as caridades que o Alcorão manda. Se você perguntar a um judeu por que ele é salvo, ele vai lhe dizer: porque eu fui circuncidado no 8º dia, porque eu sigo a Torá. Sabe, meus irmãos, se você perguntar para o espírita por que ele acredita que vai para um lugar bom quando ele morrer, e ele vai dizer: porque eu faço muita caridade. Mas se você perguntar para um cristão bíblico por que ele merece o céu, ele vai dizer: em primeiro lugar, eu não mereço o céu, eu mereço o inferno. Mas se você merece o inferno, então por que você acredita que você vai para o céu? Porque o meu Senhor morreu no meu lugar, e a justiça dele recaiu sobre mim, e a minha injustiça ele levou na cruz quando ele morreu por mim. É isso que é o cristianismo. Que a gente nunca se esqueça disso. Que a gente tenha a mesma confiança daquele ladrão na cruz. Sabe, muitas pessoas se esquecem, e a gente pega aquela parte do ladrão da cruz, quando Jesus diz assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas você sabe o que aconteceu com ele depois? As pernas dele foram quebradas. Imagine como deve ter sido a morte desse homem. Sabe por que quebraram as pernas dele? Porque os judeus religiosos estavam com pressa, porque a Páscoa deles ia começar, e eles não podiam tocar em mortos. Então eles estavam doidos para tirar aquele camarada de lá, para poder, sabe, eles terem uma Páscoa em paz. Por que não quebraram as pernas do Senhor Jesus? Primeiro, porque tinha sido predito: nenhum dos seus ossos seria quebrado. Mas porque o Senhor Jesus já tinha morrido, e até na sua morte ele mostrou que era filho de Deus. Todos ficaram assustados: mas ele morreu assim tão rápido? Porque normalmente uma pessoa demorava muito para morrer crucificado. E a crucificação era uma morte extremamente perversa, porque as pessoas sofriam muito antes de morrer. Mas aquele ladrão na cruz, que estava salvo, que estava no céu, depois que ele ouviu a mensagem de Jesus que estava salvo, a sua vida não melhorou, piorou. Ele estava com as pernas inteiras, depois que ele creu em Cristo, quebraram as pernas dele. Sabe, essa visão triunfalista que a gente tem, de que eu vou aceitar Jesus e minha vida vai ser só vitória, isso não é bíblico. Não é isso que significa ser servo de Deus. Ser servo de Deus significa entender que a minha vida terrena, ela só tem um único objetivo, que é servir a Deus. A melhor coisa que eu posso fazer enquanto eu estiver aqui na terra é viver para a glória de Deus. Enquanto eu estiver buscando satisfazer as minhas vontades, eu vou perceber que as minhas vontades jamais serão satisfeitas. Por isso que nós só somos felizes de verdade quando nós nos encontramos com Cristo. Porque, como diz a palavra, o Senhor é a nossa alegria. Feliz a nação, o Deus de Israel é o Senhor. Por isso que ele diz: esse é o Espírito que nos purifica, esse é o Espírito que nos justifica. Versículo 5: e criará o Senhor sobre todo o monte Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça de resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para a sombra contra o calor no dia, e para o refúgio e esconderijo contra a tempestade e chuva. Meus irmãos, a semelhança do que aconteceu com o povo no deserto, Deus está dizendo que fará a mesma coisa com a sua igreja. O que nós lemos aqui, meus irmãos, é a mesma coisa que está escrito em Mateus 28. O Senhor Jesus diz: todo poder foi me entregue no céu e na terra. E eis que eu estarei convosco
até a consumação dos séculos. Essa nuvem aqui, ela muitas vezes era chamada pelos judeus de Shekinah, que era a presença de Deus. Quando Moisés subia no monte, quando Deus vinha falar com Moisés, ele vinha no formato de nuvem, e aquela nuvem cobria o monte. Quando o povo andou durante 40 anos no deserto, essa nuvem era o sinal da presença de Deus com ele. E aquela nuvem era uma nuvem durante o dia, e de noite se transformava em uma coluna de fogo. E aquelas pessoas só saíam quando a nuvem se movia. Aquela nuvem representava o Senhor guiando o seu povo pelo deserto. Essa semana eu estava estudando sobre essa palavra deserto. Essa palavra deserto vem do hebraico, uma palavrinha no hebraico que é midbar. Abram comigo no livro de Números. Números fica antes de Deuteronômio. Esse nome, Números, ele foi colocado na nossa Bíblia quando houve a tradução do hebraico para o grego. E então o tradutor preferiu colocar o título desse livro, Números, em virtude de que nesse livro o povo de Deus foi contado 3 ou 4 vezes. O Senhor fez um censo, contou todas as pessoas do seu povo. Por isso colocaram o nome Números. Mas no original que Moisés escreveu, o título é Midbar, que significa literalmente no deserto. E esse nome se dá em virtude do primeiro versículo do livro, que diz: no segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai. Sabe, quando você vai estudar um pouquinho mais aprofundado essa palavra Midbar, que significa, em algumas traduções, lugar de conversar com Deus, e a gente vai entender que a igreja, ela é exatamente um símbolo daquilo que o povo de Deus era no deserto. O povo de Deus que estava no deserto era um povo que estava escravo no Egito e que foi libertado pelo poder de Deus e que agora estava andando em direção da terra prometida. Mas eles não estavam preparados para chegar na terra prometida, e Deus então fez com que eles ficassem 40 anos no deserto. Abram comigo no livro de Deuteronômio, é logo depois do livro de Números. Deuteronômio capítulo 8. Amém? Está todo mundo entendendo? Graças a Deus. Então vocês estão melhor do que eu. Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio 8, a partir do versículo 2. Olha o que diz a palavra de Deus. Recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Para que o Senhor guiou essas pessoas por 40 anos? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias e nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Sabe, meus irmãos, é para isso que o Senhor nos coloca no deserto. Porque somos seus filhos.
Porque precisamos aprender a conversar com Ele. Quando nós conversamos com Deus, nós aprendemos literalmente duas coisas: quem nós somos e quem Deus é. Porque como nós iniciamos essa série de pregações lá no capítulo 1 do profeta Isaías, está escrito: o meu povo não me conhece. Então onde é que o povo de Deus vai conhecer a Deus? No deserto. Nesse período de adversidade. Nesse período onde as coisas acontecem de uma forma, na maioria das vezes, que a gente não quer que ela aconteça. Nós somos esse renovo. E o Senhor está a nos proteger como essa nuvem e essa coluna de fogo. Por isso que precisamos acreditar nas promessas do nosso Senhor. Ele disse para a sua igreja: eu estarei com vocês. Vão perseguir vocês, mas eu estarei com vocês. Vão matar alguns de vocês, mas eu estarei com vocês. Vão deixar vocês passarem fome, mas eu estarei com vocês. Vocês vão passar perigos entre judeus e entre não judeus, mas eu estarei com vocês. Vai ter cobra picando algum de vocês, mas eu estarei com vocês. Vai ter naufrágio, mas eu estarei com vocês. Sabe, vão ter prisões, mas eu estarei com vocês. Aleluia. Vão ter açoites, mas eu estarei com vocês. Senhor, por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? Porque você precisa aprender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você precisa aprender que as suas roupas não vão se desgastar enquanto o Senhor não quiser que elas se desgastem. Você precisa aprender que Deus é que está no controle de tudo e não os poderosos que se acham poderosos. Sabe, meus irmãos, o nosso olhar precisa estar olhando para essa nuvem que nos guia, que nos guarda, e não para as circunstâncias que estão ao nosso redor. Porque, meus irmãos, ainda que nós sejamos santos, herdeiros da promessa de Deus, muitas vezes falhamos, muitas vezes tropeçamos, muitas vezes duvidamos. Estamos constantemente precisando crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. O cristão, ele não é perfeito, ele está sendo aperfeiçoado pela ação sobrenatural de Deus na vida dele. A ponto do Senhor dizer: olha, você está em pé? Tome cuidado para que você não caia. Você não quer cair em tentação? Então vigie e ore sem cessar. Porque senão você cai na tentação. É assim que o Senhor nos ensina. E é desse jeito que a gente vai iniciar o capítulo 5. Amém? Até porque hoje o culto é até às 11 horas. Foram informados? Estava no convite? Amém? Brincadeira, gente. Agora, cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. Aqui nós vamos ver uma parábola do Antigo Testamento. O meu amado teve uma vinha, um outeiro fertilíssimo. Sabe, a vinha e esse outeiro é o lugar onde você planta uva. E ele diz: olha, esse outeiro era fertilíssimo. A terra era ótima. E ele plantou a sua vinha em uma terra muito boa. Ele limpou as pedras e plantou vides escolhidas. Ele limpou tudo daquela terra. E ele escolheu as melhores mudas para plantar ali. Edificou no meio delas uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. O que mais se podia fazer ainda a minha vinha que lhe não tenha feito? E como esperando eu que desses uvas boas veio produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada e nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel.
e os homens de Judá são planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Perceba o cuidado que o Senhor teve com a nação de Israel, mas na hora delas darem fruto, na hora dela dar o fruto, ela deu um fruto ruim. A gente vê isso literalmente quando o Senhor Jesus nasce, quando o Senhor Jesus prega e quando o Senhor Jesus morre. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, porque eles amaram mais as trevas do que a luz. Meus irmãos, e não tem como nós não usarmos dessa mesma interpretação em relação à igreja hoje em dia. Sabe, eu não quero me aprofundar em relação à exegese de explicar o que isso significa para Israel, porque o próprio Senhor já explicou aqui. Mas eu quero que você entenda o que está acontecendo hoje. Eu não sei se você sabe, eu vejo que grande parte dos irmãos aqui tem uma Bíblia. Amém? Levante a sua Bíblia, por favor. Graças a Deus. Você sabe quantas pessoas morreram para que você tivesse essa sua Bíblia na mão? Cerca de 40 milhões de cristãos morreram para que você tivesse uma Bíblia na sua mão. Tudo aquilo que é importante para que um homem seja salvo, para que um homem seja um servo de Deus aprovado, está escrito aqui. Tudo acerca de Deus, tudo acerca da vontade de Deus, tudo acerca dos decretos de Deus, está escrito aqui. Como se não bastasse a sua palavra, o Senhor nos deu a igreja. A igreja, que nada mais é do que um corpo, cujo cabeça é o Filho de Deus e o Deus Filho, Cristo Jesus. Ele também, como se não bastasse a sua palavra e a igreja, que é a reunião de santos, Ele nos deu o seu próprio Espírito, para que nos guiasse em todas as coisas, para que nós não fôssemos enganados pelos falsos mestres e os falsos profetas e os falsos irmãos. Deus fez isso tudo por nós. A única coisa que Ele nos pede é que nós possamos dar bons frutos. Mas eu quero que você faça uma pergunta a você mesmo nessa noite. Que fruto você tem dado? Sabe, meus irmãos, muitas pessoas acham que há uma contradição na Bíblia. Pastor, mas o Senhor falou que a salvação é pela fé. E agora o Senhor está falando que eu tenho que dar fruto? Meu filho, deixa eu lhe explicar uma coisa muito simples. Existem dois tipos de fé: a fé verdadeira e a fé falsa. Então, como é que eu sei que a minha fé é verdadeira? Pelo fruto. Se você dá um bom fruto, é porque você tem a fé verdadeira. Mas se você não dá um bom fruto, a sua fé não é a verdadeira. Pela árvore, pelo fruto você conhece a árvore. Não pode uma árvore boa dar um fruto ruim, assim como não pode uma árvore ruim dar um fruto bom. É importante, meus irmãos, que nós venhamos a nos cobrar. Não sou eu que tenho que cobrar vocês, até porque eu não tenho esse direito. Mas nós precisamos nos cobrar a nós mesmos em relação àquilo que a palavra de Deus nos alerta. Não é o pastor que tem que dizer: olha, é importante você vir para a igreja. Porque eu não sei se é importante você vir para a igreja. Se você vem para a igreja somente para cumprir um ato religioso, isso não vai produzir transformação nenhuma na sua vida. Mas se você vir para a igreja porque você quer ser transformado por Cristo Jesus, porque você verdadeiramente quer servir a Deus cada vez melhor, então você tem que vir à igreja quanto mais você puder. A mesma coisa, eu não tenho que dizer para você que você tem que ofertar ou dizimar.
Eu tenho que lhe ensinar a palavra de Deus. E quando eu lhe ensinar a palavra de Deus, alguns trechos vão falar sobre oferta e dízimo. Mas você não pode ofertar e dizimar porque eu estou dizendo que isso é importante. Você tem que ofertar e dizimar porque você crê que isso é importante. No livro de Romanos, capítulo 14, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que tudo aquilo que a gente faz sem fé é pecado. Tudo aquilo para que verdadeiramente seja santo precisa ser feito com fé. Eu acredito que é isso que Deus quer que eu faça, então eu vou lá e faço. Não por imperativo humano, mas por um direcionamento do próprio Deus, através da sua palavra e do agir sobrenatural do Espírito Santo em nós. É assim que nós olhamos hoje em dia. É com tristeza que eu falo isso no meu coração. Essa parábola, ela pode ser aplicada para a igreja de hoje. Meus irmãos, eu quero que vocês abram comigo, eu já estou terminando, só faltam 2 horas. Eu quero que vocês abram comigo na carta aos Gálatas, capítulo 5. Ora, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias e dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Esse é o fruto amargo. É isso que muitas vezes tem sido encontrado na igreja. Mas nesse mesmo capítulo seguindo, o apóstolo vai nos ensinar qual é o fruto que Deus espera encontrar nas nossas vidas. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. E não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Sabe, é assim que o Senhor está olhando para a nossa vida. E é assim que a gente tem que analisar a nossa própria vida. Que tipo de fruto eu estou dando? É importante eu vir para a igreja. É importante eu ser uma pessoa batizada. É importante eu ceiar. É importante que eu oferte e dizime com alegria. É importante que eu ame o meu próximo. É importante que eu seja cordial com as pessoas ao meu redor. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Todas essas coisas são consequências de quem tem o fruto do Espírito. Quem tem o fruto do Espírito. Esse é o objetivo do Senhor ter nos plantado, para que a gente dê esse fruto. Quando as pessoas do mundo olharem para nós, nós precisamos demonstrar esse fruto aqui. Esse é o objetivo do Senhor Jesus. Concluindo, meus irmãos, o Senhor Jesus contou uma parábola semelhante a essa. E quando você estuda um pouco melhor, você percebe que ela está completando essa parábola. O Senhor Jesus disse que o Senhor plantou uma vinha. E Ele fez tudo que está escrito aqui. Ele fez escolheu a melhor terra, escolheu as melhores mudas. Mas depois de passarem 3 anos, Ele foi lá procurar fruto. E os frutos que ele colheu foram frutos amargos, e ele queria queimar aquela vinha. Mas aparece uma figura, é a figura do vinicultor. Quem é um vinicultor? É quem cuida da vinha. E ele disse: não vamos queimar ela agora, não vamos destruir ela agora, vamos dar um tempo. Vamos dar um tempo, eu vou adubar, eu vou cercar ela. E a gente vai fazer o seguinte: daqui a 1 ano a gente vem e a gente vai olhar, e todo ramo que der fruto, a gente poda para que ele dê mais ainda, e aquele que não der fruto, a gente corta e lança fora.
Sabe, meus irmãos, todo aquele que nasce de novo, ele nasce de novo uma criança na fé, um bebê na fé. Mas ele precisa crescer. Muitas vezes não há uma diferença visível entre uma pessoa que não nasceu de novo e uma que nasceu de novo. Por que isso? Porque muitas pessoas que não nasceram de novo, muitas vezes elas conseguem produzir comportamentos parecidos de quem nasceu de novo. Por exemplo, se alegrar com o louvor, uma pessoa que não nasceu de novo pode. Ouvir um texto bíblico e dizer, não, isso tem sentido. Uma pessoa que não nasceu de novo também pode encontrar sentido no texto bíblico. Seguir a Jesus enquanto as coisas estão indo bem, uma pessoa que não nasceu de novo também pode fazer isso. Mas vai chegar um momento em que aquela pessoa que não nasceu de novo não vai conseguir mais esconder que Cristo não é o Senhor da vida dela. E ela vai negar o Senhor e ela vai voltar para o mundo. Quando é que isso acontece? No deserto. Quando as dificuldades batem na nossa porta, é quando nós vemos quem é de Deus e quem não é de Deus. Quando as pessoas nos perseguem, quando somos odiados porque estamos pregando a palavra de Deus, quando muitas vezes nós estamos insatisfeitos conosco mesmo, como o apóstolo Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará do laço dessa morte? Muitas vezes, meus irmãos, nós somos levados a um estado de depressão com o nosso próprio cristianismo. Tem dias que eu acordo, eu vou para o meu espelho e olho assim, você não é crente não, rapaz, você é moleque. Porque dentro de mim ainda tem muitos pensamentos que eu não queria mais que tivesse. Mas, meus irmãos, o crente verdadeiro sabe que todas aquelas dificuldades não são resultado da maldição de Deus, mas da sua bênção. Pois o Senhor só faz isso com quem Ele ama. Sabe, se a sua vida está tão difícil quanto a minha, é porque Deus te ama. Se você tem dificuldades para vir para a igreja, é porque Deus te ama. Se para você é difícil ler a Bíblia e obedecer a Bíblia, muitas vezes é porque Deus te ama. Meus irmãos, nesse mesmo livro de Gálatas nos foi ensinado que a carne e o espírito estão lutando nesse exato momento. Nesse exato momento tem pessoas que estão querendo dormir, a carne está lá gritando, durma, durma, durma. Mas o espírito está dizendo, preste atenção, preste atenção, preste atenção. Sabe, é importante que a gente entenda o propósito da nossa reunião, o propósito da gente estar aqui, o propósito da gente ser chamado cristão, o propósito da gente ser chamado crente, o propósito da gente fazer parte de uma igreja. Nosso propósito aqui não é defender uma teologia, nosso propósito aqui não é melhorar a vida de pessoas, o nosso propósito é pregar a palavra da salvação. Essa é a única esperança dos homens perdidos, pois a mensagem do Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação do seu Evangelho. É por isso que nós nos reunimos, é por isso que nós fazemos tantos estudos bíblicos, é por isso que nós visitamos lugares, é por isso que nós muitas vezes estamos sacrificando a nossa própria vida sem nenhuma glória para a gente. Toda a glória seja dada a Deus, porque se fazemos alguma coisa é só pela graça. Mas o propósito de tudo isso, da gente renunciar à nossa vontade, da gente carregar a nossa cruz, é a gente seguir o mesmo caminho que Jesus seguiu. Não adianta a gente ser religioso, não adianta a gente ter de repente uma teologia correta. Nós precisamos ser parecidos com Cristo. É isso que significa ter um fruto correto. É isso que Deus espera de nós. Que diariamente sejamos transformados e nos tornemos cada vez mais parecidos com o seu Filho. É esse fruto que Ele espera encontrar naquele dia. Mas se você tem vontade no seu coração de ser um cristão verdadeiro, deixa eu lhe dizer algo que eu tenho certeza que trará paz ao seu coração. Aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar. Sabe, meus irmãos, uma das coisas que traz paz ao nosso coração é que minha salvação não depende de mim. Porque se dependesse de mim, eu já tinha perdido ela há muito tempo.
A realidade do Evangelho nos mostra que a nossa salvação depende única e exclusivamente da vontade de Deus. E se você tem observado que Deus tem lhe tratado como um filho, te disciplinando, te podando, muitas vezes te levando para o deserto, te humilhando, fazendo você passar fome, para que você aprenda que você não precisa somente de pão, mas que você precisa da palavra dele. Se Deus está fazendo isso com você, é porque Ele te ama. Não é porque Ele vai te salvar, é porque Ele já te salvou. A Bíblia diz que nós somos salvos antes de sermos chamados. Quando Deus te chamou para o Evangelho e para Cristo, Ele já tinha determinado a sua salvação antes da fundação do mundo, quando escreveu o seu nome no livro da vida. Por isso, meus irmãos, não saia daqui desesperado com a condenação, mas saia daqui maravilhado e agradecido com a sua salvação. Que a sua vida transformada não seja consequência de um medo de ir para o inferno, mas que a sua vida transformada seja uma consequência pela gratidão que você tem a Deus por Ele te levar para o céu. Vamos orar.